Boa tarde! Estamos aqui iniciando a nossa mesa Nativa e suas narrativas com as maravilhosas Sabrina Rosa, Yasmin Tainá e Diana Costa, representando a Juliana Vicente, que não pôde estar e mandou uma ótima representante. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês são mulheres inspiradoras que defendem as nossas narrativas pretas, o quão importante é o trabalho e a existência de vocês. Muito obrigada por aceitarem o convite para essa mesa aqui com a gente. Que bom ter vocês aqui. Bom, vou começar passando a palavra para vocês. Eu queria que cada uma falasse um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do que vem desenvolvendo, que vem por aí, que puder contar. Podem começar. Quem quer começar? Acho que eu posso começar, né? Já que eu estou na substituição. Então, vou começar falando por que eu estou aqui no lugar da Ju, a Juliana Vicente, que estaria aqui nessa mesa compondo com essas maravilhosas, queridas. A gente está no momento filmando Racionais MCs, terminando de filmar o longa-metragem documentário dos Racionais MCs. E aí a gente precisou, né, produções, a gente precisou trazer mais uma diária para o dia de hoje. Então, por esse motivo, a Ju não está aqui conosco hoje. Meu nome é Diana Costa, eu trabalho na Preta por Ter Filmes, atualmente cuidando de desenvolvimento, de conteúdo, eu sou produtora. E, na verdade, eu gosto muito de dizer que a Preta por Ter Filmes é a minha grande escola de cinema, né? Na verdade, a minha formação não foi cinema, mas foi na Preta por Ter Filmes que eu comecei a trabalhar com audiovisual diretamente. E, enfim, me encantei por esse universo e tive essa mestra, que é a Juliana Vicente, que tem o dom de ensinar mesmo, para além de todos os feitos que eu acho que todo mundo já sabe. Então, é isso, eu sou produtora, estou de volta na Preta, eu trabalhei na Preta, desde que comecei na Preta, aí saí, fiz umas coisas fora, fiz Greg News para HBO, aí trabalhei no canal Futura, e aí agora estou de volta somando no time da Preta, super feliz. E acho que é isso, que tenho prazer sobre mim. E sobre a Preta esse espaço é uma produtora audiovisual de filmes longa, curta, séries. A gente está em São Paulo. Eu, no momento, estou no Rio, né, por conta de pandemia e tudo mais, mas é uma produtora que está em São Paulo, é de São Paulo. Tem 11 anos já de estrada. E, enfim, estamos aí fazendo 1000 fitas. Eu acho que é legal. Vou mostrar o Rios aqui da Preta para dar um resumão do que está rolando. Boa. Opa. Vocês conseguem ver, gente? Está funcionando? Tá pequenininho. A gente não está vendo a tela mesmo. Agora foi. Opa. Agora foi. Agora vai.
Uhul. Salve! Obrigada, Diana. Mas... Lindo, lindo. É bom ver, né? Tanta coisa produzida, nossa. É muito bom. É muito bom. Alegria. Então vai, Sabrina, tá com você. Ah, é, né? Quem mandou comentar? Então, eu sou lá do bonde do Vidigal, né? Sou lá do bonde da clã do Nós do Morro, daquele lugar que realmente dá acesso a quem não tem, que é tão importante naquela favela, naquele Vidigal. E eu entrei lá com 9 anos de idade, assim, muito novinha, e entrei para fazer teatro, né? Minha carreira começou como carreira de atriz, mas como o Nós do Morro ele é muito amplo, né? Sempre está recebendo parceiros e querendo contribuir, e a gente começou a ter aulas de cinema. Isso eu já era adolescente, já estava ali muitos anos. E aí a Rosane Svart e os Vinícius Reis subiram um dia para fazer um documentário para falar sobre o Nós do Morro, que já tinha alguns anos de existência. E eles ficaram, pô, a gente quer dar aula de cinema para vocês. E eu fui a primeira turma, isso eu tinha uns 15, 16 anos. Foi ali que eu tive o contato. Eu já gostava muito de filme, né? Porque minha família sempre foi meu avô, vou dizer, meu avô paterno. Foi aquele que lutou para ter um videocassete na família e alugava na locadora todo domingo um filme para a gente ver. Então, esse acesso ao cinema eu devo muito ao meu avô, né? Porque essa era a reunião nossa da família no domingo, ver algum filme que meu avô alugou, né? Então, ele despertou esse lado de espectadora, né, de cinéfila, de espectadora, de gostar muito de ver histórias. E aí eu tive o contato por trás com essa primeira turma Nós do Morro. E aí foi incrível, né? Eu lembro a primeira frase que o Vinícius falou pra gente: vocês nunca mais vão ver cinema do jeito que vocês viam. E realmente, quando você tem esse contato com o cinema, que é o contato na parte de trás, né? Você nunca mais vê filme, né, de outra forma. E como te inspira muito mais. Então foi ali que eu despertei para escrever histórias. Eu já gostava muito porque a gente virou multiplicador dentro. Como eu cresci dentro do Nós do Morro, eu virei uma multiplicadora. Então, quando eu era adolescente, com 16, 17 anos, eu já dava aula de teatro com o Luciano Vidigal. Então, o Nós do Morro, o Gucci, sempre despertava a gente. Pô, por que vocês não escrevem a história de vocês, sabe? Então, eu já tinha essa vontade de escrever e já exercitava isso na parte teatral. E, então, eu levei isso para o cinema. Enfim, essa é a minha história aí, que foi onde tudo começou. Que começo bonito. E, Sabrina, tem uma coisa que é o seguinte, eu acho que o trabalho de vocês no Nós do Morro, enfim, tudo que a gente via, né, nos inícios ali dos anos 2000, assim, foram alimentos, né, pratos cheios, assim, para o meu imaginário, né? Então, quando eu era adolescente, eu via vocês na televisão, né? Eu chegava, eu estudava em CIEP e meu pai gravava os episódios que passavam tarde e tal, no VHS, aí de tarde, quando eu chegava da escola, eu assistia todo dia de tarde, porque passava muito tarde. Então, aquilo, assim, por mais que todas as críticas que existem, enfim, que são legítimas, existe uma coisa que é impagável, que é a fiel presença de vocês ali, como atores, como atrizes, sem interpretar, sempre em relação, né? Então, em relação aos personagens que vocês viveram, né? E não interpretaram, né? Vocês viveram os personagens, vocês viveram, né? A violência, viveram todas as coisas que estavam ali, mas também viveram os amores, né? Como que era daquele jeito, né? Sim. Então, que continua sendo. Então, isso foi muito decisivo para... Eu lembro que ver a Cidade dos Homens, ver todas essas obras, me despertou em mim um desejo muito grande de ser juíza. Eu dizia, adolescente eu queria, não falava nem advogado, falava juíza. Maravilhosa. Para decidir. Entendeu? E tinha um negócio com justiça muito forte. E isso despertou também esse desejo de depois, né? Querer seguir mais no cinema, muito mais lá para frente. Assim, talvez quando você dirigiu o seu longa,
estava, sei lá, no ensino médio ainda, saindo do ensino médio, né? Então, você também tem um caminho, né? Também como diretora, como atriz, muito grande, assim, né? Algo que também quero agradecer pela sua trajetória nesse dia, obrigada. porque é muito importante que a gente reconheça que a gente tem trajetória, que a gente não fez uma coisa ou outra porque a mídia pauta, mas porque tem muita coisa por trás que não está na mídia, que não está nas revistas, que não foi citado, mas que é parte do trabalho também, entendeu? Então, assim, até a gente chegar em alguns lugares com algumas obras, tem um trabalho por trás, né? A gente não vem do nada, a gente nunca vem do nada, né? É sempre a partir de uma trajetória. Então, assim, eu sempre, você falando isso, Yasmin, sempre é uma frase que sempre está na minha cabeça, eu falo assim, pô, a gente está caminhando, está lutando, né, quebrando barreiras, a gente acha que é para a gente, não é, para a próxima geração, sempre é impressionante isso. A gente está ali, está lutando, mas a próxima geração que vem mais um pouco, né, porque... Então, a outra galera também que você falou, né, muita gente caminhou para ter um Nós do Morro, né, muito antes. Sim, exato. Isso influenciou. Depois eu vou para a Escola Livre de Cinema, em Nova Iguaçu, que é onde eu estudo roteiro. E aí depois eu vou para Castelo Branco estudar jornalismo, depois chego na PUC finalmente para estudar cinema, jornalismo, e aí com aquela dúvida ainda, como é que eu ia me manter no cinema se eu não conhecia ninguém? E aí, dentro né, como foi importante também, outras pessoas falarem no cinema, assim, dar um panorama de que o audiovisual tem porteiro, tem pedreiro, tem passadeira, tem cozinheiras, cozinheiros. E aí eu entendo que o audiovisual é uma enorme, né? Uma indústria mesmo, né? Tem motorista, tem várias áreas. Então, isso de me aproximar, né, dessas áreas, saber que o audiovisual, o que gere o audiovisual são muitas tarefas, né, que estão na sociedade e que a gente às vezes olha só como diretor ou ator, né, sempre nessas áreas de visibilidade. Isso me deu força para, então eu vou estudar cinema e vou investir nisso. Então, foi muito importante essa abertura também desse olhar do audiovisual. Então, aí, a partir disso, né, já vou para a universidade, que foi algo muito importante, né, os projetos sociais, as organizações não governamentais, as ONGs, né, que foram muito importantes também, assim como Nós do Morro, né, assim como outras existiram, assim, foram muito importantes para diminuir um pouco, né, essa distância entre o fazer cinema, né, o escrever a história, a autoestima, acho que trabalhar a autoestima, esse lugar da capacidade, né, também que é tão importante. Às vezes a gente tem capacidade, mas não tem autoestima para colocar isso para fora, para assumir, para dizer, eu vou fazer isso, né? Como é importante. Porque parece que a gente tem que fazer muita coisa para a gente ser capaz só muito depois. Tem que ficar muito mais velho para, de fato, né, ser capaz de fazer algo. Então, é muito importante, né? Eu acho que o trabalho das organizações também foram importantes nesse sentido, né? De atestar uma capacidade desde já, né? Desde o início, desde o primeiro filme, né? Então, isso foi algo muito importante. E aí, hoje, né, fazendo filmes, hoje mesmo a gente lançou um filme aí, vão sair daqui a pouco aí 2 clipes, que é uma releitura, a Mamundi, que é uma cantora aqui do Rio, ela me convidou para dirigir um projeto de música, que é uma releitura de 2 músicas, Tempo Rei, do Gilberto Gil, e Sorriso Aberto, da Jovelina, exatamente para que vozes de uma nova geração cantasse, né, outras vozes de outros tempos, né? E aí a gente fala de ancestralidade nesse lugar, de que nossos nomes e nossas obras podem ser cantadas em outros tempos, mas elas ainda continuam fazendo sentido, né? Porque essa experiência inspira lá. Então, acho que meu trabalho, assim, ele está sempre conectado com isso, né? O Cabela também, que foi um filme muito importante para mim, também de ter sido, de fazer, assim, foi uma escola para mim também. Então, hoje eu estou nessa trajetória, assim, de querer fazer coisas mais com música, que é um lugar que eu gosto muito, né? Tenho uma paixão muito grande, assim, pela música, pelo musical, por essas histórias que podem acontecer em sincronismo, assim. Então, eu tenho um pouco por aí, assim, né? Passei por muitos trabalhos até ir, de fato, para o cinema, acho que isso é importante dizer,
Eu entrevistei algumas pessoas, né, para esse filme, Xande de Pilares, Léo Santana, e todo mundo já foi barbeiro, serralheiro, pedreiro, até ser músico. Os caras já fizeram tudo. Então, a gente também fez muita coisa. Nossa. E, às vezes, eventualmente, pode continuar fazendo, né? Pegar um trabalho aqui e tal. Então, isso também, a nossa trajetória também é atravessada por muitos outros trabalhos até que a gente faça, né? O audiovisual mesmo, trabalhar com isso é muito recente para mim. Tem uns 3 anos que, de fato, eu trabalho com audiovisual e estou muito feliz, assim, de poder ver, assim, isso como futuro, como perspectiva, né? Então, é mais ou menos isso. Ai, que bom. Olha, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz, já falei isso, mas a alegria é tanta, assim, o entusiasmo é tanto que eu acabei não falando nada de mim, né? Por favor. Por favor. Então, eu sou Noemi Oliveira, sou atriz também, idealizadora do projeto Identidade, que é um projeto de representatividade preta, uma exposição fotográfica que tem como objetivo mexer nesse imaginário coletivo, racista que a gente tem. Então, a gente dá um novo olhar para esses ícones populares, que na maioria das vezes são, grande maioria das vezes, são brancos. Então, a gente dá um novo olhar para esses ícones, a gente empretece mesmo, assim, a gente chamou figuras brasileiras, atores, modelos, para fazer essa reinvenção, né? Colocar um pouco mais, aproximar um pouco mais da gente. O que eu posso dizer, assim, sobre o cinema, eu estou engatinhando, né? Assim, já fiz alguns trabalhos no cinema, mas comecei com um curta Eu, Minha Mãe e o Wallace, dos diretores dos Irmãos Carvalho, que foi uma experiência maravilhosa, que me abriu muitas portas e muitos caminhos. Você ganhou o prêmio, né, gata? Ganhei o prêmio no primeiro trabalho com cinema. Você que disse, eu não ia falar. Vamos falar, por que não? Primeiro trabalho meu no cinema, eu fui pro Festival do Brasília, assim, muito feliz de estar participando e me achando, assim, o máximo por ter sido selecionado no nosso trabalho. E aí, meu nome foi chamado, assim, eu fui premiada como uma atriz... Ai, meu Deus. Atriz coadjuvante na mostra principal. Então, para mim, foi assim, foram vários presentes de estar com os Irmãos Carvalho, que são maravilhosos, de estar com o Fabrício Boliveira, de estar com aquele elenco assim, que foi tão importante a troca. Mas o que eu queria dizer é que eu estou longe de ser uma referência de infância das mais precárias. Mas eu tive uma infância com muitas limitações financeiras e muitas coisas não foram me permitidas sonhar. Emoção. E eu lembro que o cinema era uma coisa que não foi me permitido sonhar. Assim, eu via cinema e eu entendia que aquele não era o meu lugar, né? Não só como atriz, mas como artista de modo geral, assim. O que eu entendia das pessoas que dirigiam cinema, das pessoas que produziam cinema, das pessoas que apareciam para mim na telona, eu não me permiti projetar esse sonho porque eu não via esse sonho aos meus olhos, né? Ele não aparecia para mim concreto. Estou falando isso porque vocês são referências para mim que fazem com que essa nova geração, muitas gerações que estão aí crescendo com mais representatividade, longe de estar no ideal, mas que tem muito mais do que no meu tempo, vocês são muito, 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 muito preciosas para que a gente permita que as nossas crianças, os nossos mais novos, tenham outros sonhos e tenham mais sonhos e desejem e sonhem em ocupar todos os espaços e falando aqui especificamente, ocupar o cinema. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aí, dito isso, vamos para a primeira pergunta, vamos começar? Bora. Eu quero saber, assim, para onde que eu mando no videobook? Ó, eu vou atender aqui rapidinho o interfone e já volto, mas fale aí que eu tô... Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ó, eu queria saber de vocês do olhar que vocês têm para o cinema brasileiro, esse cenário que a gente encontra hoje. No que a gente avançou, no que a gente precisa caminhar muito, como que é o seu olhar para essa realidade que a gente tem no cinema hoje?
Quem começa? É porque você tem tanta coisa na cabeça, né? Exatamente. Pô, É eu o quê? acho que... Picotou pra mim. Não, é muita coisa que vem na minha cabeça, ali, pensando no audiovisual hoje, assim, eu vou tirar pela minha experiência, né, que eu dirigi um filme em 2011, um longa-metragem, só com mulheres pretas, com uma diretora preta na frente. Vamos fazer um brinde, né? Vamos fazer um brinde. Avançamos, porque tem muita gente tem essa geração linda e maravilhosa com sede e pisando o pé na porta. Mas ainda, muito ser, sabe? Acho que ainda a gente tem que ter muito espaço ainda. Acho que o espaço tem que ser muito aberto, principalmente para a mulher. Eu acho o cinema brasileiro ainda muito, excessivamente machista, sabe? Muitos homens. Para a mulher preta, nossa, fica muito mais... Eu lembro quando teve a ideia de fazer um filme, Vamos Fazer um Brinde, que o Cavi me chamou, eu falei assim, gente, então vamos falar de mulher, né? Porque até as histórias, não tinha história falando de mulher na época. Ainda era muito na pegada Cidade de Deus, falava do nosso universo, falava de uma violência muito forte. Eu falei, gente, eu quero falar de afeto, pô. Quero falar de afeto, quero falar das questões da mulher preta, sabe? Isso em 2011. Tem muita coisa ainda acontecendo hoje, mas eu sinto essa falta, sabe? Eu acho que ainda o cinema brasileiro, quando fala da gente, ainda fala com um estereótipo muito grande, violento e machista, e parece que a gente não ama. Estou falando aqui as minhas, sabe? As minhas questões aqui, as minhas inquietações, que eu sempre falo agora. Eu falei, cara, o cinema tem que retratar a gente com afeto também. Falar de romance, a gente gosta, a gente ama. A gente não vive só a violência, né? A gente luta para viver outras coisas até, para sair desse mundo. Então, eu acho que o cinema brasileiro ainda tem o cinema brasileiro preto, né? Eu acho que a gente ainda tem que conquistar muito esse espaço, mas o espaço para o grande público que eu estou falando, porque entre a gente está fazendo. Estamos aí, estamos fazendo, estamos produzindo. Mas para o grande público ainda no telão e lá ainda falta muita coisa ainda, né? Ainda falta uma abertura. Enfim. Sabrina, é interessante você falar isso, assim, porque a gente, há um tempinho atrás, a gente estava trocando com a Ju sobre sobre como é esse processo criativo dentro da Preta, né? A gente gosta de falar que lá é o nosso quilombo cinematográfico, assim, né? Onde a gente fala das coisas que a gente quer falar e que a gente é apaixonado e tal. Então, até no processo de desenvolvimento do Afronta, né, que foi a série que eu criei junto com a Ju e que tem a Yasmin como uma das personagens e agora está disponível na Netflix, a gente começou a pensar sobre o Afronta porque a gente queria falar sobre oportunidade, né, sobre esse lugar que é muito colocado para as pessoas pretas que estão nas artes ou que ascendem socialmente por alguma outra maneira, sempre com um lugar muito heróico, né? De tipo, você é muito, muito acima da média, então você chegou nesse lugar. E aí a gente queria partir do princípio de que, na verdade, essas pessoas tiveram algum acesso ou de alguém que falou, você pode fazer isso aqui, ou né, dos contatos todos e tal. Então, a gente parte dessa inquietação muito pensando nisso, assim, né? Tipo, no que a gente quer falar, né? Não numa demanda de mercado necessariamente, né? Então, eu acho que o encontro que a gente tem enquanto realizadores pretos, né? Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais voltado para isso, assim, para o que nos acende por dentro, né? O que são essas coisas que a gente quer falar? A gente quer falar de amor, a gente quer, né? Então, isso é muito fundamental e de fato tem sido a chave, assim, sabe? Tem sido a chave para o desenvolvimento, assim. E tem uma coisa delicada também, que a gente está vivendo um tempo de diversidade, né, em que parece que agora o mercado, enfim,
ou já de algum tempo. Acho que a Sabrina, né, viveu 2 momentos desse assunto, né? Interessante, imagino, para você como isso bate hoje, né? No sentido de ter também diretores, realizar esse Yasmin, debate eu me mais sentia tempo. muito solitária, nossa, uma solidão, acho que por isso que eu fiquei ainda muito na concha, né? Porque não tinha ninguém para me dar a mão, sabe? Eu falei, meu Deus, não é possível, cadê as mulheres próprias dirigindo aqui? Desculpa te interromper, porque você falou desses 2 tempos, e é exatamente isso que eu vivo, assim, é uma felicidade enorme quando eu vejo vocês. Nossa, eu falei, meu, valeu, é tipo uma sensação, caceta, valeu a pena. Porra, valeu a pena toda aquela loucura, toda aquela vontade, porque despertou aí. Enfim, desculpa. Nada, imagina. E tem um ponto de atenção, né, que é muito importante, é que a diversidade ela tem que acontecer quando, de fato, sejamos nós os criadores, né? Então, não adianta a gente estar ali meio que, né? Então, a gente vive um tempo muito complexo nesse sentido também, né? De que o papo da diversidade ele tem que, de fato, não pode ter cinismo, né? Precisa de fato acontecer, né? Para que as obras tenham verdade também, tenham presença, tenham vida, estejam em relação àquilo que se retrata, né? Eu acho que a gente também tem um desafio, a nossa geração também tem um desafio de prestar atenção nisso, né? Prestar atenção de que para que a gente crie, consistência leva tempo, isso é fato, né? Não vai ser uma coisa do dia para a noite, vai levar um tempo ainda, e essa construção já está sendo feita de muito tempo, né? Não só para quem faz audiovisual, né? Mas é uma construção política, né? Mesmo, é uma pavimentação, é tipo asfaltar a rua, é exatamente isso. É exatamente né? isso. Então, assim, eu fico muito pensando nisso, assim, de como que a gente tem que estar atento, e isso de não estar sozinho é fundamental, porque as estruturas são muito grandes, né? Então, ter a consciência de que não dá para você chegar sozinho para que isso, de fato, se concretize, né? A diversidade se concretize, né? Não basta só um, né? As velas precisam estar acesas, né? Então, precisa que essa diversidade aconteça, e o feeling, essa coisa do sentimento, ela se reflete em muitas áreas do cinema, não só na direção, né? Tem a direção de arte, tem os atores, tem a produção, que é fundamental, tem a direção de assistência de direção, que também precisa ter muito cuidado, tem que ter ali toda uma estratégia mesmo para fazer aquilo acontecer de forma fluida. A equipe de beleza, né? Quem vai tratar essas peles, né? Quem é que vai ser o preparador desse elenco, né? Como é que vai perceber como que você treina, né, um ator para ser um atleta dentro de... Entende? Então, assim, quem é que vai fazer... né? Eu tenho pensado muito sobre a equipe de beleza como uma alegoria ao espaço de direção, né? Então, quer dizer, eu vi uma matéria esses dias dizendo que os homens estão pensando mais na beleza. Eu falei, gente, isso sempre foi uma realidade na periferia. Os homens sempre foram muito vaidosos. Cuidar de sobrancelha, do chinelo, da bicicleta, sempre teve isso, né? Então, acho que tem uma... Eu vejo muito isso, assim, no set, a equipe de beleza tem que ter um barbeiro, né? Porque se é um ator... né, uma pessoa ali da barba, da sobrancelha, uma transista, alguém que vai saber fazer, vai saber mexer nesse cabelo crespo, vai saber maquiar essa pele. E não só nesse lugar da beleza vazia, né, mas com tudo que isso traz, com toda a simbologia que isso traz, né, para que esse corpo esteja pleno, para que a gente veja esse personagem, para que ele chegue. Né? Então, eu tenho olhado muito para esse espaço da beleza no set como uma alegoria mesmo, assim, e como um lugar não só de alegoria efetivo da direção, assim, e que se reflete em toda essa discussão sobre diversidade no audiovisual, para mim, entendeu? Então, isso é muito importante, que a gente... Esse é um desafio, sabe, Noemi, dessa pergunta que você fez, assim, eu acho que ouvindo Diana, ouvindo Sabrina, assim, eu penso muito sobre isso e tenho estado muito atenta, assim, a como a gente tem muitas oportunidades, as plataformas estão muito interessadas no Brasil, Netflix, Amazon, enfim,
Mas é isso, a gente tem que lutar para que o espaço, que sejamos os criadores das séries, né? Não só roteirista, criadores e diretoras das séries, entendeu? Então, isso é muito importante da gente estar atento também. Eu acho que completando um pouco o que a Yasmin diz, assim, tem uma questão muito prática, né, do espaço, porque o fazer audiovisual é, em certa medida, opressor, né, justo por serem muitas pessoas. Então, você tem uma máquina ali funcionando e, às vezes, você é aquela pessoa que está sozinha no set, você olha para o lado e não tem ninguém, entendeu? Então, de fato, quando você tem acesso, né, e as pessoas podem chegar a esses lugares, a gente tem uma sensação de alívio mesmo, assim, de olhar para um set como está agora, por exemplo, dos Racionais, e você falar, caramba, parece que eu estou em família, assim, né? Eu estou confortável, eu não estou blindada aqui. Então, eu posso exercer o meu trabalho de uma maneira muito plena, porque eu estou confortável, né? Então, eu acho que tem esse lugar, assim, agora também um olhar quase que produtor, assim, também, né? De tipo, é importante a gente estar confortável também, né, nos espaços. Sim, sim. E principalmente quando as histórias são muito pesadas. As pessoas acham que você é um ator, é um diretor, e você vai lá, faz e não sente nada. Que o seu profissionalismo não envolve seu coração, suas emoções. E nos lugares que tocam você, nas memórias que isso toca, por mais que você não seja aquela pessoa, mas tem lugares que aquilo vai te levar, vai acessar dentro de você, exatamente. Entendeu? Então, assim, ter um espaço respeitoso nesse sentido, não é só não ter assédio, entendeu? Às vezes, o que você está fazendo naquele texto, ter uma produção que tenha sensibilidade com isso, que prepare esse terreno, sabe? Que ornamente, é um maestro mesmo, né? De manter a audiência da equipe, a presença de todo mundo ali, entendeu? Todo mundo muito atento. Então, isso também é muito importante, porque no dia a dia a gente é 12 horas de set, aí tem que não sei o que, não sei o que lá, mas tem um lugar também, né, dessas histórias, que é como isso é feito, né? Essa energia ali faz toda a diferença no que vai ser impresso também, né? Eu acho que é um pouco disso daí que a gente falou. Total. Os nossos corpos estão atravessados por outras questões externas e quando chega no set a gente também reflete isso, né? Hoje a gente está aí no 20 de novembro que a gente acordou com uma pessoa assassinada, um homem assassinado dentro de um mercado, né? Então, assim, não dá para dizer que hoje a gente vai acordar, nós aqui, 4 mulheres pretas, e vamos nos preparar para uma mesa nesse sentido. E a gente não teve um momento que foi duro, né? Que a gente falou, caramba, né? Que difícil. A gente falou isso na entrada, quando a gente estava nos bastidores, e de fato, essas questões continuam nos atravessando, né? Então, também chega no set, e se a gente está sozinho é cada vez mais difícil, né? Sim. Sim, esses atravessamentos são muito importantes a gente não ignorá-los, né? Não ignorar as nossas particularidades, assim, não ignorar quem somos, nossas histórias, enfim. Sabrina, você falou um pouquinho sobre o Vamos Fazer um Brinde. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre ele, que você foi, se não a pioneira, uma das pioneiras, né, a ocupar esse cargo de direção, de diretora brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi essa experiência, o que te levou a dirigir e se a direção foi um desejo seu. Muito bom. Bom, tudo começou como sempre na minha vida, acho que a arte entrou na minha vida sempre como uma inquietação, uma coisa, uma sede de falar o que eu tinha que falar para o mundo, enfim, para quem quisesse escutar. E o Vamos Fazer um Brinde foi um texto exatamente saindo disso, com essa falta de falar de mulher preta, falar das nossas questões, falar sabe, sair um pouco desse lado do macho e da violência. Eu falei, pô, eu quero falar da minha avó, da minha mãe, eu quero falar de mim também, pô, eu tô aí nessa vida. E era um texto teatral, né? Era um texto teatral, eu chamei as minhas amigas para fazer, todas lindas, maravilhosas, aceitaram, assim, com o olho fechado. Eu falei, vamos fazer, eu vou correr atrás. Aí corri atrás e, enfim, consegui até entrar na Lei Rouanet, mas ninguém queria dar dinheiro para a gente fazer teatro. Ninguém. Fala que é de mulher.
Ainda tinha isso, fala de mulherzinha. Eu escutei isso. Fala de mulherzinha. Não sei. Ou seja, eu escutei barbaridade. Que ano, Sabrina? 2011. 2010. Foi 2009, 2010 que eu fui tentando ter grana para fazer o espetáculo, né? Então, eu fiquei nesses 2 anos aí tentando. Estava aí com a Lei Rouanet, mas ninguém queria dar dinheiro porque achava que a gente não vendia isso. Esse tipo de história não vende. Uhum. Tá bom. Enfim, aí aquela coisa, né? De artista frustrado. E aí o Cavi falou assim, leu, falou assim, pô, se passa numa noite, né? Aquela coisa, né? Do Cavi. Aí eu falei, e é um apartamento. Eu falei, Aí ele, por que você não faz um filme, Sabrina? Eu falei, não, ainda não tinha essa questão, ainda não estava... Talvez eu não esteja preparada. Por isso, quando a Yasmin falou essa coisa da autoestima, gente, como isso é importante. Porque realmente, às vezes, você tem a faca e o queijo na mão e você não tem a autoestima e a força para você. Eu não tinha autoestima naquele momento para encarar um set como diretora de cinema. Não tinha. Aí ele falava, eu falei, isso é surreal para mim. Como eu vou dirigir um set. Você vê, né? Como muitas questões na nossa cabeça. Ele foi... Ainda bem que aquele cara teve um troço e ficou insistindo. Aí eu falei com as meninas, falei assim, cara, eu tô a fim de transformar em roteiro. De cinema, vocês topam? Eu falei, pelo amor de Deus, vamos fazer. Todo mundo com sede de trabalhar. E também, por trás, produtores, direção de arte, as pessoas com vontade de fazer. Todo mundo fazendo de graça, porque essa necessidade de fazer arte e de falar nossas histórias. E foi assim, Juliana tinha acabado Juliana Alves, né? Tinha acabado de se mudar. Eu falei, Ju, fecha seu AP. A gente vai filmar, é um longa, a gente vai tentar fazer um final de semana, que foi exatamente isso, foi sexta, sábado e domingo, porque a gente queria fazer um longa, não tinha muito dinheiro e não podia passar de 3 dias. Uma loucura, mas uma loucura gostosa. Mas aí, tudo muito novo, e eu lá no set, e de repente, sabe onde eu fui ter a consciência do que a gente estava fazendo mesmo? Quando o Cavi chegou e falou assim, me chamou no canto e falou, Sabrina, eu não lembro quem foi o repórter. Eu queria saber como que foi realizar um processo de companhia com jovens de comunidade, com experiências tão peculiares, e qual a importância desse filme? Então, Cidade Correria, ele foi dirigido pela Ju e pelo Washington, né? Tem direção do Washington. Né? Poder juntar essas duas coisas, né? O desejo de trabalhar com música, né? Esse primeiro trabalho, assim, de fato, né? Grande, assim, de trabalhar com música, e num projeto que tem tudo a ver, né? Que é cantar, primeiro, a música do meu médico, que é o Gilberto Gil. Gilberto Gil é meu médico, e eu acho que é o nosso médico, na verdade, né? Imagina, quando você estiver mal, ouça Gilberto Gil, que é uma cápsula. Gente, aquele ok,